Muito bom dia, canal Conhecimento e Libertação tá no ar, mais uma pedrada aí, bora lá. Vamos pro livro de Mateus, capítulo 19. Todo um desenvolvimento, né, para tá explicando para vocês aqui o que o Messias fala sobre o divórcio e o repúdio da sua esposa em si, certo? Ali basicamente é uma fala, né, onde o Messias explica para os fariseus e os escribas. Então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui e de acordo com o que eu vou lendo, eu senta a borracha. Então vamos lá, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lembrando que repúdio e divórcio é diferente. Repúdio é rejeição. Divórcio é separação do casal. Então vamos lá. Versículo 4. Aí já vem o Messias, né, falando. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, presta atenção, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Vamos lá, quando ele fala assim, que o Criador os fez macho e fêmea, certo? O homem deixa o pai e se une à sua mulher para se tornar uma só carne. O que ele está querendo dizer com isso? O homem deixa o pai e mãe, se junta à esposa. A minha genética, mais a genética da minha esposa, se junta e forma uma carne só, que é o filho, certo? Esse é o sentido de uma só carne aqui, entendeu? Aí o Messias ainda fala assim, ó, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Levando em consideração que quando você junta a genética de uma pessoa mais a genética de outra e junta e forma um filho, é como se diz, é uma formação de Deus, é tipo um milagre em si da reprodução humana, né? Então quando isso acontece, quando se junta, né, porque é o que acontece, o que Deus junta, o homem não separa. Você não consegue separar a genética de uma criança, tanto do pai quanto da mãe, né? Por quê? Porque Deus junta a genética do pai mais a genética da mãe e, por forma da reprodução, faz um filho, né? Então o que ele diz? O que Deus ajunta, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio e repudiá-la? Aí os fariseus perguntando. Aí o Messias vem com a resposta. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, como eu falei para você, repúdia é diferente de divórcio. Repúdia é rejeição. Certo? Não sendo... Aqui, ó. Vou ler de novo, porque eu interrompi o raciocínio e para explicar o repúdio, né, que eu já tinha explicado. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que acontece aqui? O repúdio vem por causa da prostituição. O que é a prostituição? O casamento, se a mulher ela entra no casamento não sendo virgem, né, ela já cometeu prostituição. Ou seja, ela se deitou com outro cara antes do marido. Isso
quebra, né, o castigo de Deus para Eva lá no Jardim do Éden, que ele fala assim, ó, o seu desejo será para seu marido e ele te governará. Quando Deus cita desejo, ele está citando o quê? O sexo. Então ele fala assim, ó, o seu sexo é para seu marido que vai te governar. Então quando o Messias fala assim, ó, quando você repudia sua mulher, a não ser por causa de prostituição, ou seja, se você repudia sua mulher, sendo que ela entrou no casamento virgem, né, não teve prostituição, ela não se deitou com outro cara, certo? E você se casar com outra, você comete adultério, certo? E o que casa com a mulher que você repudiou, também comete adultério. Resumindo, vamos ficar mais fácil. Tipo assim, ó, eu vou casar. A minha esposa vem pra mim no casamento virgem. Eu caso, eu tenho uma primeira noite com ela, né? Depois eu já não quero mais, eu repudio ela. E aí, divorcio, certo? Isso é adultério. Se ela casar com outra, adulterando, e se eu casar com outra, estou adulterando. Esse é o adultério. Quando a mulher vem pra mim falando que é virgem, a gente se casa, e quando vai na lua de mel e ela não é virgem, eu sou marido, descubro que ela não é virgem, ela quebrou o castigo de Deus lá no Jardim do Éden, que ele falou assim, ó, o seu desejo será para seu marido, então a relação sexual é só para o marido. Quando a mulher antecipa isso, ela quebra esse castigo de Deus. Então eu estou no meu direito perante a Bíblia de repudiar a minha mulher e divorciar com ela, entendeu? Isso é o Messias que está falando aqui, certo? Vamos passar aqui esse bagaço aqui. Então vamos lá, aí vem os discípulos questionar o Messias. Disseram seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí vem uma resposta do Messias. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra. Ou seja, o que os discípulos falaram. Se essa é a condição do homem perante a mulher, não convém casar. O que o Messias fala? Nem todos podem receber essa dádiva, né, que é, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, ficar sem mulher ou sem casar são pessoas, são homens que receberam essa dádiva, né? São pessoas escolhidas por Deus que vão passar por isso, né? Porque é um castigo do Adão lá, é o que é? Você terá um espinho na carne, meu jovem, né? E esse espinho é o desejo sexual brabo demais pela mulher, entendeu? Versículo 12. Porque a eunucos, para quem não sabe, o eunucos eram os caras que tomavam conta dos haréns das mulheres, certo? Mas como esses caras é homem, o que eles faziam? Eles castravam os caras para não ter nada como é. Tipo, se você tem 20 mulheres lá, e aí tem um camarada que cuida dessas mulheres, você vai deixar ele cuidar das suas 20 mulheres? Não, você vai fazer o quê? Poda nele, irmão. Capa o cara. Então esses são os eunucos, né? Aí ele fala assim, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. São homens que nascem, né, castrados. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Esses que eu tô te falando, que é os caras que tomavam conta do harém, que os donos dos harém das mulheres, né, donos das mulheres, eles castravam esses caras para cuidar das mulheres. E aí tem outro. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Esses são os caras que abdicam, certo?
da relação com a mulher, da relação sexual por causa do reino de Deus. Vamos levar em consideração um exemplo bem simples, que são os padres da Igreja Católica, onde eles abdicam, né, da relação sexual para quê? Por causa do reino dos céus. Só que nós sabemos que eles se dedicam não ao reino dos céus, mas à religião católica, que não agrada Yahweh, certo? Aí ele fala assim, quem pode receber isso, que receba. Isso que eu falei para vocês aqui é basicamente isso, entendeu? O divórcio, ele só é lícito perante a Bíblia quando o cara não, ele vai entrar num casamento, certo? Ele tem na cabeça dele que a esposa dele é virgem, ela vem pro casamento, ela casa com ele, e quando eles vão ter a primeira noite, ele descobre que ela não é casta, ela não é virgem mais. Ela já se entregou, ela já se prostituiu com outro homem, né? E isso quebra o castigo de Deus lá no paraíso, que é o seu desejo será para seu marido e ele te governará. Então, essa é a brecha dentro do casamento para você divorciar, entendeu? Eu não sei falar para vocês quando o cara tem conhecimento, né, que a mulher não é virgem mais, se tem algum, tipo assim, ela não é virgem, eu casei e eu quero divorciar. Quando ela não é virgem e você tem conhecimento, você entra se você quiser, né? Você não tem a obrigação de casar com uma mulher que não seja virgem e casta. É o que as escrituras dizem, é o que o Messias deixou em si, certo? Todo mundo compreendeu, todo mundo teve entendimento. Até o próximo vídeo.